Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Gente, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes por ter o privilégio de estar na casa de Deus? Poder cultuar, adorar, louvar o nome dele. Amém? Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de poder estar vivo. E pelo privilégio de poder adorar o nome dele e agradecer por quão grande salvação que ele tem nos dado. Agradecer a pastora da igreja por ter nos dado essa oportunidade de estarmos juntos aqui para juntos aprendermos a respeito do plano de Deus. Eu gosto de falar do plano de Deus. Agradecer a sua vida e sua paciência também por estar aqui. E eu quero, não por mim, mas por você, por todos nós, quero pedir a sua atenção. Eu sou da seguinte opinião: Deus falar com a gente é o primeiro passo. E feliz é a pessoa que tem o privilégio de poder ouvir a voz de Deus. Mas isso só vai dar resultado se eu entender aquilo que Deus falou. E terceiro, se eu entender, a chance que eu tenho de praticar igualzinho que Deus falou é muito grande. Porque se Deus falar para entender, não adianta nada. E se também Deus falar e eu não obedecer, de nada adianta. Nós sabemos pela história, quando nós olhamos na Bíblia de capa a capa, sempre Deus fala para dois grupos de pessoas. Por exemplo, no louvor que foi cantado por fim aqui, que Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja, e Yeshua está voltando, vai arrebatar um pouco. Quantos creem nisso de verdade? Diga amém. Segundo a Escritura Sagrada, no tempo de Jesus, ele falou que estaria dois no campo, um sobe, o outro fica. Que estaria duas no moinho, um sobe, o outro fica. É assim ou não é? Hebreus capítulo 4, versículo 2 está escrito exatamente assim, não precisa abrir. Também a nós foram anunciadas as boas notícias, o Evangelho como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe benefício algum, visto que não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, uma mesma pregação para dois grupos de pessoas. Um acredita e vai ter resultado, outros simplesmente ouviram e não praticaram. Mas eu quero crer que nessa noite está um grupo de pessoas compromissadas e comprometidas com o reino de Deus, onde vai ouvir a voz de Deus para praticar. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia, a Escritura Sagrada. Nós vamos abrir em alguns lugares e você vai permanecer aberta. Mas eu vou ter paciência contigo, que você sempre está repetindo o lugar que nós vamos abrir. Você vai abrir no Gênesis 37, onde nós não vamos começar por Gênesis 37, porque nós vamos começar por aqui, ó. É Gênesis 37, depois nós vamos aqui. Aleluia. Gênesis 47. Eu vou começar o versículo aqui. Aleluia. E nós cantamos um louvor aqui, eu quero até repetir e depois pedir para o pessoal do louvor, porque eu falei com a filha da pastora, com a Thaís, que estava ministrando louvor aqui, e nós cantamos aqui o último louvor aqui, Maranata, e no coro, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, por quê? Pois eu sei que vivo estás. Repete isso comigo, fala, só em ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, porque eu sei que o Senhor está vivo. A moça do violão, bem suave, para primeiro a gente orar, aí depois o pessoal do louvor canta tudo junto. Pode ser assim? Logo depois da pregação, pode ser assim? Porque eu quero que eu quero que você venha se despedir de quem você é, de todo tipo. Eu nessas horas assim, eu esqueço que eu sou pastor, eu esqueço, eu sigo sincero. Eu gosto de aproveitar a oportunidade que Deus vai me dar hoje, independente de quem eu seja. O importante é quem Ele é. Então não se constrange, eu sei quem é obreiro, quem é mãe, eu sei que é pastora, e ela apresentou ali, a moça também é pastora, não é isso? Né? Então eu sei, mas eu não sei. Mas não se importe com isso. Se importe quem Ele é, porque senão a gente preocupa de ser pastor, aí alguém convida para a gente vir voltar, mas o que as pessoas vão pensar de mim? E não importa o que vai pensar, o que importa é o que Deus está pensando de você. Glória a Deus.
Eu gosto de falar isso aqui em Santa Bárbara, nós estamos vizinhos, ali na Moriá. Talvez nós fizemos o nosso último café da tarde, não sei, alguém que já jogou? Não sei, eu ainda não. Janto depois, eu acho que a maioria não, né? Muito cedo para jantar, gente. Se jantar antes, quando chega em casa, janta de novo, né? Então é melhor não, né? Mas eu não sei, talvez a gente fez a nossa última refeição. Talvez cantamos o último louvor. E eu estou preocupado com isso. De coração. A partir do momento que a gente tem uma trajetória com Deus, o propósito de nós estarmos vivos aqui é para a gente se pensa na vida de alguém, ou de muitos, que assim seja. Então, no final, sabe, eu queria que você rasgasse seu coração diante de Deus e que isso aqui fosse uma verdade na sua vida. Gênesis capítulo 47, vocês acharam? Amém. Versículo 8. Perguntou o faraó a Jacó. O que ele perguntou? Quantos são os dias dos anos da sua vida? Vamos ver a resposta. Está aqui, escrito aqui, tá, né? E faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de sua vida? O próximo versículo, por favor. E Jacó disse a faraó: os dias de anos da minha peregrinação são de 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações e nos dias das suas peregrinações. O que eu quero dar início a essa pregação aqui, que quando Jacó chega lá no Egito, por intermédio do seu filho José, e do primeiro encontro que ele teve com o faraó, que era o governante maior, conta um pouquinho da sua vida, pai. Não estava querendo só saber a idade. Quando você vê o contexto aí, cada um de nós temos uma história para contar. Cada um de nós aqui, se a gente sentar aqui para conversar, pastor, a pastora me apresentando o tempo, é ou não é? Mostrando que o lugar é maravilhoso, aconchegante. Aí chega um pouquinho, a gente fala, em pouco tempo, quantas dificuldades. Mas isso é com todo mundo. Cada personagem na Bíblia, irmãos, cada ser que a gente enxerga na Bíblia, esse pessoal que nós enxergamos que foram mais do que vencedores, são pessoas que passaram perrengue durante anos. Não existe um que não passou uma dificuldade. É que a gente foca nas vitórias, e tem que ser assim. A gente tem que focar assim na vitória, mas você tem que entender que você vai manifestar a sua fé na adversidade. É na adversidade. Então, quando o faraó pergunta para Jacó, conta um pouquinho da sua história, ele falou: meus dias não foram os dias, eu estou com 130 anos. Quando você vê essa mesma tradução da linguagem de hoje, ele fala de uma forma que parece que está no fim, mas mal sabia ele que tinha muita coisa boa para acontecer na vida dele. Ele tinha muita tristeza, muita angústia, sofrimentos no coração, e ele fala, na linguagem de hoje, NTLH, nessa versão, ele fala assim como se estivesse no fim. E muitas vezes acontece comigo, que a gente fala alguns relatos como se fosse o fim, mas mal sabemos nós que é o início de grandes vitórias que está para acontecer sobre as nossas vidas. E não é palavras furadas, não, irmãos. Não é palavras furadas, não. São palavras de Deus, palavras vivas. Deus, ele tem o controle e a soberania das nossas vidas. Eu gosto de pregar sobre o plano de Deus. Por exemplo, se você olhar no meu Instagram, lá está escrito assim, em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo dizendo: eu jamais deixei de anunciar para vocês que a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contando que eu cumpro o ministério e que eu recebi do Senhor Jesus de pregar o evangelho da graça de Deus. Versículo 27, ele diz exatamente assim: eu jamais deixei de ensinar a vocês todo o plano de Deus. O que eu e você, é uma orientação, tá? Pastor, qual que é a sua oração todos os dias? Qual é o seu desafio todos os dias? Descobrir aquilo que Deus quer fazer, amado irmão, por intermédio da minha vida. Todo dia que eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia e falo: Senhor, e hoje? O que nós vamos fazer hoje? Sabe por quê? Porque eu creio que Deus tem um plano na minha vida, mas Ele não conta tudo. Ele não conta a jornada, o percurso. Porque muitas vezes, se Ele contar, eu vou desistir. Eu acho que não vou dar conta. Por exemplo, e Deus, Ele tem essa maneira de trabalhar, porque Deus, Ele age na fé. Aí eu pergunto para vocês, me ajude, por favor. O que é fé? Segundo Hebreus 11:1. Vamos lá. A fé é a certeza de quê? Das coisas que não
se vê e a convicção de fatos que se espera. Então o que é fé? É a certeza das coisas que eu não vejo. Mas aí, para simplificar, mas aquilo que Deus falou que vai acontecer. Fé é isso. Tá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim: visto que nós não andamos por vista, ou visto que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. Então eu não vivo por aquilo que eu vejo. Repete comigo, fala assim: aquilo que eu vejo não é a realidade, é momentâneo. Aquilo que eu creio é a realidade de Deus na minha vida. Mas não existe uma única pessoa que uma vez na vida não desanimou por aquilo que viu. Por quê? Porque Deus, ele trabalha em cima da palavra dele ministrada no meu coração. Eu creio na sua palavra. Satanás não, ele mostra a diversidade. Aí, melhor, até onde você acha que você vai chegar? Está aqui o problema, e agora? Então eu vou citar algumas situações. Por exemplo, Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Quando nós lemos Romanos capítulo 4, versículo 16, diz assim: Abraão não olhando para o seu corpo morto, e nem para o corpo morto da Sara. Ele não tinha condições nenhuma. Quando ele não tinha condições, ele teve um filho. Você vai ver muitas vezes Davi nos Salmos, ele falando que correntes, laços de morte me cercaram. Quantas vezes você vai ver Davi dentro de uma caverna, na caverna de Adulão, abandonado por todos e por todos. Você vai ler na sua Bíblia, em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, o nosso Senhor e Salvador Jesus dizendo assim: a minha alma agora está angustiada até a morte. Mas eu vou pedir para o Pai me livrar dessa hora? Não, eu nasci para esse propósito. Eu sei para aquilo que eu nasci. Por exemplo, no dia que Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão sabia, ele entendia o que Deus ia fazer pelo intermédio da vida dele? Sim, ele só não sabia como. Abraão, onde você está indo? Para a terra. Qual Abraão? Eu não sei. E o que você vai fazer lá? Lá, Deus vai fazer de mim uma grande nação, e através da minha vida será abençoada todas as famílias lá. Sempre foi assim. Então, você tem que descobrir qual é o seu chamado. Efésios diz que a gente não é para agir como louco, que não saiba qual a razão do seu chamado. Por exemplo, Paulo, no dia que ele teve um encontro com Deus, com o Senhor Jesus, em Atos capítulo 9, o Senhor passou para ele desígnio, qual é o propósito que ele estava realizando a partir daquele momento, por intermédio da vida dele? Sim, você vai pregar para reis, você vai pregar para eles, você vai fazer isso. Lá na frente, no capítulo 26 de Atos, quando ele dá o depoimento, ele fala: eu não fui desobediente à visão que eu recebi do céu, e eu sigo dando testemunho do Evangelho de Cristo. Você tem que ter visão do céu, porque Deus não vai te contar, Ele vai falar do plano que Ele tem na sua vida, mas Ele não vai te contar tudo. Mas sabe o que Ele vai te dar? Sonhos. E o que é sonhos? Sonhos são flashes do presente, do futuro do presente. Por exemplo, José teve sonhos? Teve ou não teve? Quando a gente vê o final da Bíblia, da história dele, os sonhos que ele teve tornou sua realidade? Sim. Mas teve um momento na vida dele que aconteceu tudo o contrário. Ele sonhava que ele ia governar e foi vendido como escravo. O que Deus está falando com você nessa noite? Que Ele vai te dar sonhos, mas vai acontecer muitas coisas ao contrário na sua vida. Só para ver até onde você vai. Você vai continuar acreditando. Isso na vida é capa a capa, isso acontecendo tudo ao contrário. Para ver se você de fato, de verdade, confia naquilo que Deus falou e não naquilo que você está vendo. Repete comigo o seguinte: fala assim: o maior inimigo que eu tenho são as minhas vistas. É aquilo que eu vejo. É o maior inimigo. Por isso que você não anda por vista, você anda por visão. Eu tenho uma visão. Um cego, ele não enxerga fisicamente, mas ele tem visão espiritual. O cego físico. Na verdade, a Bíblia diz que o verdadeiro cego é aquele que não enxerga fisicamente, aquele que não consegue enxergar espiritualmente. Um amor, pergunta para a pessoa que está lá: qual que é a sua história? É a pergunta que o faraó fez para Jacó. Eu podia, não responda, mas qual é a sua história? Onde você vai chegar?
Porque tem um versículo aqui, Filipenses, se você olhar aqui um pouco antes, Paulo está dizendo que o propósito dele é atingir o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo. Você tem um alvo. Onde você vai chegar? O que Deus vai realizar por intermédio da sua vida? Ah, pastor, não sei, só Deus sabe, então você tem que descobrir. Você tem que entender isso. Porque eu falei para você, quando João Batista, eu estava ministrando aqui, quando você é o Messias, ele falou, sou eu. Se eu não sou, eu sou candidato a ser. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou, não. Eu sou a voz que clama no deserto, igual Isaías profetizou lá, eu sei quem eu sou. Mas você sabia que o cara que você batizou, que você falou que é o Cordeiro de Deus, está batizando mais pessoas do que você? Eu sei. Eu sei disso. Eu falei para vocês que eu não era um noivo, mas eu sou amigo do noivo. Aí para passar a regra ele disse, é verdade, mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu sei quem ele é, mas eu também sei quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Repete comigo o seguinte, fala assim, eu tenho que saber quem é Deus. Eu tenho que saber qual é o plano de Deus na minha vida. Porque aí você vai entender um pouco mais o propósito, o projeto. Quando você vai lá, retrocede um pouco no capítulo 37, versículo 1 em diante, vocês acharam, gente? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E diz mais, e esta é a história de Jacó. Interessante aqui, ó, esta é a história de quem, gente? Jacó. Aí o próximo, as próximas palavras. Dia, José, 17. A história de Jacó, mas vai dar um ponto final na história de Jacó, vai começar a falar da história de José. Então vamos parar um pouquinho, vamos falar da história de Jacó, ok? Quem que era Jacó? Capítulo 28 do Gênesis, não precisa abrir. Ele sai jurado de morte pelo irmão Esaú, lembram da história? E vai para a casa do tio dele, que acaba sendo o sogro dele, no meio do percurso, no meio de um deserto danado, coloca uma pedra debaixo da cabeça, dorme, e ali ele tem um sonho. Vocês lembram o que ele sonhou? Uma escada perfeita, obrigado, amado. E tinha anjo de Deus descendo e subindo. Diz que no topo da escada estava o Senhor e chama ele, vem cá, rapaz. Por quê? Eu quero te mostrar um negócio que eu quero fazer por internet na sua vida. Preste atenção que ele está numa situação muito difícil. A terra que você está deitado agora, eu vou dar para você. O que você está vendo lá embaixo vai ser tudo teu. Eu não vou te desamparar. Eu vou te abençoar, sabe por quê? Porque por intermédio da sua vida, muitas outras vidas serão abençoadas. Em outras palavras, através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele está aí, Deus. Amém. Ele está numa situação muito difícil. Quando ele acorda daquele negócio, ele falou, o Senhor está aqui, eu não sabia. Porque a gente acha que Deus só está no momento de abundância. A gente esquece que Deus também está presente no momento de deserto, de dificuldade. Ele diz isso, na verdade o Senhor está aqui, eu não sabia. Ele coloca uma pedra por testemunha, derrama o azeite, lembra disso? E ele vai e vai fazer a vida dele na casa do sogro dele. Só pelas esposas, ele trabalha 14 anos e fica mais 6 anos trabalhando pelas riquezas. E ele sai de lá, irmãos, abençoadíssimo. Parece que todos os problemas da vida dele tinham sido solucionados. Está voltando agora, porque Deus mandou ele voltar para Canaã. Mas ele está indo, lá quando chega no capítulo 32, quem já passou aquele encontro com Deus, levante a mão. A ministração do Peniel, vocês lembram? Lá no Peniel, no capítulo 32, o Jacó fala para o irmão dele, fala para o meu irmão que eu estourei no norte, estou bonito nascendo. Não foi exatamente assim que ele falou, né? Estou mandando esse presente para ele. Ó, o pessoal, rapaz, eu acho que o presente vai ser suficiente, não, por quê? O seu irmão está vivo. Eu acho que ele não esqueceu que era bom contigo, não, que tem 400 homens armados vindo com ele. Ele começa desesperadamente, ficar com medo, arrebentado, uma situação muito difícil. Ele fica ali no vale, mas aí quando ele acha que é o fim, o que aparece para ele? Um anjo do Senhor. E transforma o nome dele de quê? De Jacó para... Vocês lembram da pregação? Ele supera mais um problema, ele está andando. Mas aí a esposa dele tanto amava a Raquel, vai ter o Benjamim. Vocês
uma mãe para não cuidar, porque faleceu, e passa-se. Aí chega nesse capítulo 37, quando ele acha que tinha acontecido tudo na vida dele, o menino dele, bacana, que ele amava, esse menino ele parece demais comigo, tem sonho, sonhador. Acontece uma tragédia. Você sabe, José é vendido como escravo para o Egito. E aqui quando vai falar da história de José, eu quero poupar da história de José que você conhece, eu quero me focar aqui. Preste atenção, como que a vida às vezes é difícil. Mas a questão não é o percurso, a questão é o final. A Escritura Sagrada diz que é o homem há caminhos que parecem direito, mas o final o que é? É morte. Mas nós vamos passar por vários caminhos que parecem morte, por exemplo, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não vou ter medo, porque eu só vou passar por lá. Mas eu sei que o meu lugar não é ali. A questão é onde nós vamos chegar. Ao final da nossa história, escrito assim: e viveram felizes para sempre. É isso que você tem que focar. Você tem que entender que através do chamado que Deus tem na sua vida, Ele quer transformar a vida de uma porção de gente. A sua vida não é para você mesmo. Então esquece de pedir esses negócios de bênção que vai parar em você. Eu não tenho tempo para explicar tudo sobre isso, mas todas as bênçãos que Deus quer me dar é para me repartir com alguém, é para me influenciar com bênção na vida de alguém. Deus me ama chorando, Deus não simplesmente eu cansei de ver você chorando, filho. Vou te dar um filho para acabar com esse choro na sua casa, foi isso? Não. Ana, você precisa de um filho. Eu preciso de um profeta e de um sacerdote. Eu te dou o filho e você devolve ele para mim. Ela aceitou o acordo? Aceitou. A vida sempre é assim. Deus me dá algo, repete isso comigo e fala assim: o que Deus me der, Ele quer usar. Agora Ele vai poder usar. Se Ele não puder, qual a razão dele te dar? Se isso não vai transformar em glórias para o nome dele, não vai favorecer ninguém, qual é o propósito disso? Vocês compreendem? Eu não vou adiantar a pregação aqui, mas lá na frente José entendeu tudo que ele passou. Ele falou: não foi vocês que me venderam para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá, porque Deus queria salvar uma porção de gente. Ele escolheu para quê? Para salvar uma porção de gente. Ele não estava preocupado comigo, ele estava preocupado com uma porção de gente. Repete comigo, fala: Deus não está preocupado só comigo, Ele está preocupado com uma porção de gente que vai ser abençoada através da minha vida. Você consegue entender isso ou não? Eu e você temos que entender isso. Nós somos a resposta de Deus para muita gente. Nós somos a luz deste mundo que está em trevas. Nós somos o sal que vamos salgar essa terra. Jesus disse que um sal dentro do recipiente não vale nada. Ele só tem algum valor quando ele se envolve na sociedade. Então lembra disso, pelo amor de Deus. Tudo que você pedir para Deus, como que o Senhor quer usar isso através da minha vida? Como? Amém, pessoal? Então, ele recebe, versículo 31, preste atenção. Gênesis 37, verso 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam o sangue, enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram levar a seu pai e disseram: achamos isso, pai. É ou não a túnica do José? Versículo a seguir. E ele reconheceu, preste atenção, ele já tinha acabado de perder uma esposa. E reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem terá comido, e certamente José foi despedaçado. Então Jacó, o que Jacó fez, gente? Ele rasgou as suas vestes. Mas o que ele fez? Se surgiu de pano de saco, lamentou o filho por quanto tempo? Muitos dias. Mas não é isso. Olha o 35. Levantaram-se todos os seus outros filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e ele disse, chorando: eu descerei até o meu filho à sepultura. E de fato chorou o seu. Quando ele recebe uma notícia: nós achamos essa roupa aqui, vê se é do seu filho. Olha que ele pega. Você imagina como ficou o coração desse homem? Você imagina? A hora que
os outros filhos vêm consolar, ele recusou ser consolado, porque o que ele disse? Preste atenção, a minha vida acabou, já passei por tantas coisas na vida, não vale a pena viver mais. Eu chorando, eu vou descer a sepultura até meu filho, ou seja, a minha vida acabou, não tem nada que me console. E o que destruiu toda a perspectiva de vida no coração daquele homem? Uma notícia, uma palavra. Eu já tive tantas experiências assim, pastoreando. Eu pastorei a igreja desde 97. Eu fui consagrado a pastor com 27 anos, hoje eu tenho 52. Eu já vi tantas notícias. Por exemplo, lá em Santa Bárbara, um senhor foi fazer uma múltipla de cirurgia, mas 5 anos atrás, 6 anos atrás, ele recebeu uma notícia que ele veio para mim chorando, que era câncer. Ele falou: pastor, o médico falou, se eu tiver sorte, é 1 ano, estourando 2 anos de vida. E ele chorando com a filha do ombro jovem, ele falou: eu não vou ver a minha filha casada. Eu não vou ver muitas coisas que eu achei que eu veria. Eu falei: pastor querido, hoje é o nosso pastor auxiliar. Eu não estou falando que o médico está errado, mas quando eu olho na Bíblia, que nada nem ninguém pode impedir o plano de Deus. O Senhor vai partir um dia, mas só vai partir o dia que Deus quiser. Se Deus simplesmente falar que esse câncer não vai te levar, esse câncer não te leva. Eu não sei se eu tenho 1 ano, 10, 30, 40 anos de vida, eu não sei. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero estar preocupado que a minha fala seja igual a de Jesus. Com 33 anos só, jovem, meu pai, está consumado. O que é consumado? Está completo. Eu terminei. Eu consumei. Se eu terminei o que eu tinha que fazer aqui, eu vou ficar fazendo o que aqui? Não tem sentido. Mas pode ser igual o apóstolo Paulo, com mais de 85 anos de idade, vivo, forte. Ele conta o testemunho dele, que naufrágio ele passou 3. Serpentes venenosas picaram ele. Ele foi apedrejado e nada, ninguém conseguiu impedir, matá-lo. Por quê? Porque ele não tinha concluído a obra. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 4 ele fala: a coroa está preparada para mim. Por quê? Porque eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira. Eu completei aquilo que eu tinha completado, não tem sentido viver mais. Eu falei isso para ele. Falei: então eu quero que o Senhor lute com todas as forças, que o Senhor continue acreditando. Você cantou aqui, eu falei que nós vamos cantar no final: só em ti. Em ti quem? Médico? Advogado? No exame que você pegou, você vai confiar em quem? Em quem, gente? Em quem, gente? Por quê? Porque ele está vivo. E nada pode surpreender. Ele está com a cabeça branca caducando lá no céu. Olha o que acontece com seus filhos. Oh, Deus, meu filho. Parece que não, mas ele está no controle. Parece que não, ele está no controle. Talvez você recebeu uma notícia que acabou com a sua vida. O que é uma notícia de uma pessoa talvez que está com câncer, ou que um ente querido amado faleceu? Ele recebeu essa notícia. Ele falou: a minha vida acabou. Só que tinha uma porção de coisa para acontecer na vida dele ainda. Olha para a pessoa que está do teu lado com amor e pergunta assim, como pergunta a pastora: e aí, como é que você está? Está bem? Tem recebido algumas notícias? Acabou. Profetiza como profeta do Senhor. Tem muitas coisas boas do Senhor para acontecer na sua vida. Profetiza para alguém, qual crente de verdade mesmo? De verdade mesmo. Tem muitas coisas para acontecer na sua vida. Tem muitas coisas para acontecer. Você pode até pensar que acabou, mas não acabou nada. Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu vou acreditar. No dia que Jacó chega no Egito, ele achou que era uma situação. Você vai ver o final, que nós vamos terminar, que está lá na frente. E essa palavra é uma palavra profética para você. É uma palavra profética para mim. Amém. Amém. Então, ele recusou ser consolado porque ele pensou o quê?
que a vida dele tinha acabado porque ele recebeu, repete comigo, fala uma notícia. Fala assim, uma notícia acabou com a vida dele. E a gente pode, você vai no médico, sente uma dor, dá o diagnóstico, e aí? Fez um ano e pouco atrás, minha irmã vai no médico, estava sentindo uma coisinha nos negócios. A hora que foi lá, eu não consegui fazer o culto de quarta-feira, passou o culto de quarta-feira só, à noite e domingo pela manhã, aqui em Santa Bárbara. Aí quando a segunda-feira sai os exames da minha irmã, da Elizabeth. E é câncer no intestino. Meu Deus, meu chão acabou. E a hora que eu fui pedir na quarta-feira, né, na oração para a igreja, eu não conseguia falar, eu só chorava. Por quê? Porque nos anos, vai fazer 5 anos, então 3 anos antes que a Beth, não, 4 anos, o pastor Flávio, marido da minha irmã, morreu justamente por causa de um câncer no intestino. Então, o que Satanás joga na mente da gente? Assim como o seu cunhado amado, que era um irmão para mim, pastor, faleceu, agora eu vou levar. Pastor, irmão, você acha que é fácil? Não existe, eu vou falar para você, eu falei no começo do culto, não existe uma pessoa vitoriosa na Bíblia que chegou o dia que deu vontade de desistir ou que não acreditou mais. Você vai ver 2 Timóteo capítulo 1, Paulo dizendo assim, que Deus conceda misericórdia e graça à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou no Senhor, e ele não se envergonhou das minhas cadeias. A palavra me reanimar é trazer de volta a vida. Olha que Paulo diz, ele muitas vezes me reanimou, sabe desse que o coração volta a viver, é aquilo ali. Então como que Paulo estava? Morto. Ele estava no fundo de uma cadeia, preso de novo. Eu não fiz nada. Qual que é o plano que Deus tem na minha vida? De repente, quem chega lá? Onesíforo. E aí, Paulo? Como é que você está? Não estou bem, não. Levanta essa cabeça, porque tem Deus. Deus tem coisa para fazer por intermédio da sua vida ainda, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Você pode profetizar isso para alguém? Fala isso, vamos levantar essa cabeça, porque tem coisas para Deus realizar por intermédio da sua vida ainda. Profetiza, irmão. Profetiza, lança a palavra profética, porque Deus age em cima da palavra. Vamos levantar essa cabeça, rapaz. Deus tem coisas grandes para fazer por intermédio da sua vida. Eu creio nessa palavra. Amém. Então ele recebe, repete comigo, fala assim, uma notícia acabou com a vida dele. Uma notícia acabou com a vida dele. Mas abra sua Bíblia no capítulo 45. Preste atenção, você já ouviu isso aqui inúmeras vezes. Preste atenção. Os irmãos de José já chegam no Egito, o José já se revela, só que tem alguém precisando receber uma notícia. Quem está precisando receber uma notícia? Jacó. Porque ele não sabe o que está acontecendo para ele ainda, o filho dele está morto. Então preste atenção. Versículo 40, capítulo 45, versículo 23, para a gente ganhar tempo. 45, 23. Acharam? Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito. 10 jumentos carregados de cereais, de pão, provisão para o seu pai, provisão para o caminho. Despediu seus irmãos a partir e disse, olha, não briga no caminho não, né, gente? Eu conheço vocês não estão muito crentes ainda, meninos. Então não briga no caminho não. Então saíram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, o seu pai. O Jacó está esperando o quê, irmão? Sua comida. Mas no máximo uns 2, 3 jumentinhos, está chegando a porção. Mas o menos importante que vai chegar lá é aquilo que ele esperava. Vai chegar uma notícia que ele não esperava. Eu quero profetizar nessa semana uma notícia de bênção sobre a sua vida. Que você não está nem esperando. Quero profetizar sobre a sua vida. Você vai receber uma notícia de bênção, depois você conta o testemunho para a glória do Senhor. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai, e lhe disseram, o José ainda está vivo, ele é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como? Como sem palpitar, porque ele não acredita. Tem alguém que a Bíblia tem uma tradução diferente aí? Esse mesmo versículo, olha aí na sua Bíblia.
que eu gosto, às vezes, de as versões diferentes. Com isso, eu vou ler aqui na versão King James, 45, 26. Vamos lá, para ver como que está escrito. 45, 26. Eu vou colocar uma outra versão aqui, King James. Vamos lá. Então ele disse, lhe anunciaram: o José ainda vive. Ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou. Está escrito assim. Com o choque da notícia, ele não podia acreditar naquilo que ele estava ouvindo. Repete comigo o seguinte: fala assim, uma notícia acabou com a vida dele. Agora a notícia vai dar razão para ele viver. Eu quero profetizar para você a notícia que não acabou, não. Aquilo que você pensou que tinha acabado, não acabou. Deus tem coisas boas para realizar por intermédio da sua vida ainda. Aí o próximo versículo diz assim, o 27. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José tinha falado, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levar, reviveu no seu espírito. Essa tradução diz aqui, então ele reanimou no espírito. Versículo 28. Israel exclamou: baixa! José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes que eu morra. Aleluia. Mas o que me intriga, assim, no bom sentido da palavra, a maneira de Deus trabalhar. Capítulo 46, versículo 1. Acompanhe comigo. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, o seu pai. Falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu o quê? Eis-me. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu vou fazer de você uma grande... Olha para mim, fazendo favor. 17. Mais 10 anos, 27, mais 5, 32, passou os 13 anos mais ou menos. 13 anos, eu queria que você voltasse no tempo, que você vivesse a mensagem para você, qual que seria a sua reação? Porque a maneira de você reagir vai determinar quem você é. A maneira de eu reagir vai determinar se eu estou pronto ou se eu tenho que me aperfeiçoar ainda. E eu acredito que eu tenho que me aperfeiçoar. Ele tem uma notícia que o filho dele, que ele pensava há 13 anos, está morto, está vivo. Quem é mãe e quem é pai aqui? Levante a mão. Tá. Não responda para não constranger. O que você teria feito? Pergunta para mim o que eu teria feito. Desesperadamente eu ia não. Aquele filho que a vida inteira eu pensei, está morto, está vivo. Eu ia correndo lá. Quem queria fazer igual a mim, ia também correndo desesperadamente. Diga amém. É tudo que a gente quer pra cá. Porque eu não tenho que tomar atitude independente da notícia que eu recebo. Lembra disso que eu falei? Quando a notícia é ruim, não significa que acabou. Quando a notícia é boa, eu também tenho que tomar decisão. O que ele faz? Ele vai em Berseba e ele edifica um altar. Primeiro ele vai conversar com quem? Com Deus. Ele vai perguntar o quê? O que eu faço? Por que Deus falou para ele: não tenha medo de descer para o Egito? Por que você acha que Deus falou: não tenha medo de ir para o Egito? O que ele estava com medo? De ir para o Egito. Agora pergunta para mim: pastor, por que ele está com medo de ir para o Egito? Por que ele está com medo de ir para o Egito? Porque no capítulo 13, amado irmão, quando o avô dele, Abraão, foi para o Egito, quase perdeu a esposa. No capítulo 26, quando veio uma grande seca, Deus é bem claro para o pai dele, para Isaac, falando: não desça para o Egito. Ele descobre que o filho dele amado está onde? No Egito. Ele falou: eu não posso ir. Eu tenho que perguntar para Deus primeiro se eu posso ir. Fala assim: não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Você pode gostar, pode ser bom para você, mas eu vou te dar um conselho: passa pelo altar antes. Faz um voto com Deus antes.
Pergunta para Deus o que você deve fazer. Não seja assim afoito nas decisões. Pergunta para Deus. Senhor, a notícia é boa. O meu filho que eu pensei que estava morto, ele está vivo. O Senhor, mais do que ninguém, conhece meu coração, porque lá atrás eu falei para os outros meninos, basta, eu vou lá antes que o José morra. Antes que eu morra, eu quero ver o José. Mas eu lembrei que eu tenho uma aliança contigo. E eu vim aqui nesse altar para perguntar para o Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Não tem como dar errado quando a gente age dessa forma. Não importa a notícia. Se a notícia for ruim, para onde que nós corremos? Aos pés de Jesus. Quando Lázaro morreu, a Marta toda desesperada. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. É verdade. Então, eu sou a ressurreição, a vida, eu sei que vai ressuscitar outro dia. Onde está Maria mesmo? A Maria. Ô Maria, o mestre chegou e te chamou agora que a Maria chega. Você lembra do nome da Maria? Disse ela que lançou aos pés de Jesus, se adorou. Depois de adorar, ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus perguntou para onde vocês colocaram ele? Eu vou mostrar para o Senhor. Repete comigo o seguinte: fala assim, quando eu vou aos pés de Jesus, não importa a notícia, não está errado. Se a notícia é ruim, ele faz dar certo. Se a notícia é boa, ele faz ainda mais prosperar. Ele passa por vencer, ele passa lá por ele no altar, e aí o que eu faço? Aí ele fala: não temas, em nome de Deus. Preste o seguinte: não temas de descer, eu vou ler contigo de novo. Versículo 3: então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu vou fazer de ti uma. Mas olha que palavra mais gloriosa, o 4: eu vou descer com você para o Egito. Deus está falando que vai com ele. Eu vou com você. Eu descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir, voltar a Canaã. Preste atenção. E a mão de José vai fechar os teus olhos. Eu não sei se você pegou uma revelação de que Deus está falando para ele. Preste atenção que Deus está falando para ele. Olha, vamos para o Egito, vai sim. Por quê? Lá eu vou fazer um milagre na sua vida. Tenho uma boa notícia para você, meu pai. Eu vou com você. E tem uma outra notícia, sabe o José? Ele já tinha visto o José? Não. Ele recebeu uma notícia que ele está vivo. Mas agora ele está ouvindo do próprio Deus. José está vivo. E ele que vai fechar os teus olhos. Você vai morrer no colo dele. Você vai ficar. Aí eu quero que eu fique sem entender. Preste atenção, eu sei que Deus vai falar forte com cada um de nós. No dia que Deus viu ele chorando, se escabelando, porque ele recebeu uma notícia que o filho dele estava morto, que ele falou: minha vida acabou, não vale mais a pena viver. Deus viu ele chorando. Deus viu ou não? Deus fez alguma coisa. Deus viu você chorando. E ele não pôde fazer nada. Mas a notícia eu choro, sabe por quê? Porque quando vez nós choramos, nós achamos que acabando, Deus simplesmente não acabou. Você só não pode parar. Eu sei o que vai acontecer no final. Tem coisas acontecendo na sua vida agora que você só vai entender depois, mas eu não posso te contar agora. Se lá atrás Deus falasse para Jacó: chora não, seu filho está vivo lá no Egito, o que você acha que ele teria feito? Ele teria ido lá, teria atrapalhado todo o plano. Porque lá na frente José falou: eu passei por tudo isso porque eu precisava passar, porque Deus estava me preparando para algo grande. Então, se Deus conta para ele lá atrás, quando ele está chorando, ele vai lá atrás do filho dele, arruma um jeito de resgatar, e atrapalha todo o plano de Deus. Em outras palavras, Deus vai ver você chorando e não vai falar nada. Não vai poder, porque se ele falar, atrapalha o plano. E o que ele pede para você nessa noite? Mesmo em lágrimas, confia. Confia. Quantos confiam aqui no plano de Deus? Amém. De verdade mesmo. Eu tenho que aprender a confiar em Deus. A hora que vocês estavam cantando aqui, só em ti confiarei. A minha oração na hora que vocês estavam louvando, nós orando junto com Deus, me ensina a confiar no Senhor. Porque muitas vezes, por falta de confiança, eu atrapalho tudo. Eu estrago. Porque eu acho que se eu perder o controle, eu acho que o Senhor não está vendo. Aí eu vou lá e faço. Aí eu começo a olhar na Bíblia, tem um mundo desesperado que vai atrás de Jesus, que a filha dele está morrendo. Lembra do Jairo? Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 8.
estava falando ontem isso para uma pessoa. Aí quando Jesus não queria ir, o Jairo insiste. Jesus falou, então deixa que agora é comigo, está nas minhas mãos, fica tranquilo. Jesus está indo. Quando a mulher toca Jesus, irmão, a mulher é curada. Tanto tempo para ser curada justamente naquela hora. Que Jesus está indo para a casa do cara, que a filha dele está quase morrendo. Aí Jesus para. Ele tocou. Você já imaginou o coração daquele homem? Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos lá rapidinho que a minha filha está morrendo. Depois eu acho que o senhor descobrir quem foi. E Jesus está lá, que ele tocou. E a filha do cara morrendo. Se sou eu, você vai depois descobre quem tocou e eu vou correr lá em casa para ver como é que está as coisas. É assim ou não é? E eu já volto, já vou falar para o senhor. Adianta ir correndo lá para ver como é que está? Adianta? Estava na mão de quem é aquela causa? Jesus, então tem que confiar. Mas às vezes a minha incredulidade, falta de fé, ansiedade, atrapalha tudo. Aí olha que Jesus acaba de falar que a mulher foi curada. Filha, tem uma aflição, vou. Aí chegou aqui na casa do Jairo, minha filha, agora já era, apaga todo o prédio. Sua filha morreu. Aí pergunta para mim, pastor, e se fosse o senhor, o que o senhor ia fazer? Pergunta. Se fosse o senhor, o senhor. Eu falo, Jesus, está vendo? Só fica perguntando quem foi. Morreu! Não precisa mais não. Não era sua filha, era minha. Só não dava com muita pressa. Não é assim que nós somos. Porque se a filha fosse sua, se o senhor encontrasse alguém no caminho, vou falar contigo que eu estou com pressa. Não é assim? Mas já que a filha não era sua, era minha. Aí o senhor ficou aí, quem me tocou, pronto, descobriu. Tá bom, senhor? Morreu. E foi isso que ele fez? Não, ele só está ouvindo a notícia. Não importune mais o mestre, que a sua filha morreu. Tem um diabo falando no ouvido dele, mas no outro ouvido Jesus diz: creia somente. Eu falei que está nas minhas mãos. Você só continue acreditando. Não acredite naquilo que estão falando para você, acredite naquilo que eu estou falando para você. Em quem você vai acreditar, gente? Naquilo que Deus vai falar, ou falou, que vai fazer crescimento na sua vida, ou nas circunstâncias, nos problemas que você está enfrentando. Sabe, esses problemas vão passar, mas sabe a palavra de Deus? Permanece. Glória a Deus. O Senhor viu o Jacó chorando. E eu fico vendo o nosso Senhor como pai falando, meu filho chorando. Deus devia estar desesperado pelo céu, mas eu não posso falar nada, senão vai atrapalhar. Se Deus falar para ti, você vai atrapalhar para ele. Por isso que Ele não vai te contar nada. Ele não vai te contar. Mas Ele só fala o seguinte: creia, confia. Você está nas minhas. Vamos terminar? Amém. Vamos terminar? Eu quero terminar com essa palavra profética aqui no capítulo 48. Lembra que nós começamos aqui no 47 a pregação? Quantos anos você tem mesmo? Lembra disso? Como é que é a sua vida? Lembra disso? Nós vamos terminar no 48, porque no 48 passou agora o tempo. José, o Jacó, ele sabe que agora o fim dele chegou, mas eu quero pegar a fala dele, que vai ser a sua fala. Vai ser a minha fala. Que fala que é essa? Versículo 11. Eu vou ler com vocês aqui. Vai colocar aqui, se não for a gente ler na Bíblia. Então Jacó declarou a José: a mim que não tinha mais esperança. Continue lendo. Como é que está escrito ali? Eu não tinha mais nenhuma esperança de ver você. De ver você. Eis que Deus me concede a bênção de ver até os teus descendentes. Olha o que ele está falando. Eu não tinha esperança de ver você. Deus foi além. Aleluia. Eu estou vendo os teus filhos. Eu estou vendo os meus netos. Aleluia. Seria maravilhoso, gente. Eu não tinha esperança de ver você. Deus foi além. Ele fez o que eu nunca nem sonhei. Eu não sonhava ver você. Deus não fez só eu ver você, mas fez eu ver os seus filhos. Glória a Deus. O que Deus está falando com você nessa noite? Aquilo que você tem sonhado mais. Deus vai bem.
Deus, ele vai além, uma palavra profética sobre a sua vida. Aí nós vamos terminar no versículo 15, por favor. E abençoou a José, versículo 15. E abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaac. Presta atenção, você vai ler agora. O Deus a quem tem sido o meu pastor em todas as minhas peregrinações, pela vida até o dia de hoje. Eu vou ler nessa tradução. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac. O Deus que tem me sustentado durante toda a minha vida até o dia de hoje. Amém. Repete isso comigo e fala assim: existe um Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai, que tem me sustentado, que vai fazer além do que eu penso, do que eu imagino, para a glória do nome dele. Feche sua Bíblia. Você lembra agora por que nós falamos aquele refrão da música? Só em ti confiarei, eu nada. É verdade isso, gente? É verdade isso mesmo? É verdade? Nós vamos cantar isso, mas por fé. Eu quero que você possa até pensar que normalmente nós cantamos pensando na vitória. É verdade ou não é? Eu quero que você pense no problema que você vai apontar o dedo, o problema cantando ao Senhor Jesus. Só no Senhor confiarei. O problema vai ver você de frente. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e o dia voltará pro céu pra me buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Cante. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pra frente, pra sempre, diante eu irei, pois eu sei que vives está. Você que talvez está no mal já corre a vida para mim, acho que acabou. Eu vou na igreja servir a Deus porque eu tenho a salvação aí, mas eu não tenho expectativa de muitas coisas mais não. Eu queria que você viesse no ato profético aqui diante do altar. E não importa quem seja você, não importa. Não fica constrangido com o que as pessoas vão pensar de mim. Nada. Você precisa receber forças do Espírito Santo. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa receber uma boa notícia hoje. O próprio Deus vai ministrar no seu coração. Eu vou me levantar, eu vou ver o meu filho. Tem muitas coisas para acontecer na minha vida. Deus quer fazer você voltar a sonhar nessa noite. Deus quer fazer você voltar a sonhar nessa noite. Então venha, saia do teu carro. Espere alguém vir, não, venha você. Volte a sonhar isso. Voltar a sonhar vai dar certo.
confiar.